Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta e vamos dar sequência ao desenvolvimento da nossa aplicação de lista de tarefas. No último vídeo eu terminei de desenvolver 4 testes e adicionamos aqui na nossa classe de testes. E no vídeo de hoje eu tenho uma ideia de fazer algumas pequenas alterações para tornar o nosso código mais legível e mais compreensível. A refatoração que eu quero fazer é neste método aqui, SaveTask. Eu quero fazer uma pequena mudança. Em vez dele se chamar SaveTask, eu quero que ele seja teste Save Task. Outra coisa também que eu quero mudar é o nome da classe de teste. Em vez de ser Task Service Test, eu vou mudar e vai ser Teste Task Service. Para aquelas pessoas que ainda estão com um pouco de dúvida sobre esses testes, eu gostaria de elucidar um pouco mais. A primeira coisa que você deve entender é que esses objetos aqui não são os objetos reais. Eles simplesmente simulam o comportamento dos objetos reais. Por isso é que você está vendo aqui essas anotações, @mock e @injetMocks. Basicamente, o teste é dividido em 3 partes. Primeiramente, eu preparo os dados, depois faço uma configuração e depois faço a verificação dos dados. Por exemplo, esse método aqui, test_save_task. Eu devo entender a lógica do método que eu estou a testar. Então, eu vou vir até aqui na classe de serviço. Podemos ver que ele recebe como parâmetro um objeto do tipo taskDTO, faz a conversão desse objeto para taskEntity e depois chama o método save da interface repository para então salvar essa tarefa no banco de dados. Voltando ao teste. Aqui nessas 2 primeiras linhas eu estou a preparar os dados. Eu declarei um objeto do tipo taskDTO e também declarei um objeto do tipo taskEntity. E depois fiz a configuração. Na linha 41 eu estou a dizer: quando eu chamar o método convert da classe taskConvert, eu devo passar como parâmetro um objeto do tipo taskDTO. E este método deve me retornar um objeto do tipo taskEntity. Então, esta é a configuração. Aqui depois eu simplesmente chamo o método SaveTask e passo um objeto do tipo taskDTO, que é este que eu defini aqui. E depois faço a verificação. O método convert da classe taskConvert foi chamado uma vez, tendo recebido como parâmetro um objeto da classe taskDTO. Então, basicamente, o teste vai verificar se isso aqui aconteceu. E se não aconteceu, esse teste não vai passar, ele vai ficar vermelho. E eu mesmo que acontece aqui na linha 45, também faço a verificação do método save na interface repository, se foi chamado uma vez, passando como parâmetro o taskEntity. E essa lógica se repete em todos os testes. Então, basicamente, primeiro você tem que entender a lógica do método que você está a testar e depois é só seguir aqui esse padrão. Prepara os dados, faça a configuração e verifique se os métodos e as classes que você deseja foram chamados. Basicamente é isso aqui. Então, vou fechar aqui a classe de teste e mais uma refatoração que eu quero fazer é aqui na classe taskConvert. Conforme você pode ver, aqui nós temos 2 métodos com o mesmo nome, convert e convert. Para o compilador do Java, isto aqui não é problema, porque para o compilador do Java, estes métodos não são iguais. Por quê? Porque este método aqui, por exemplo, ele retorna um objeto do tipo taskEntity, mas esse aqui retorna um objeto do tipo taskDTO. Também, por outro lado, este método aqui recebe como parâmetro um objeto do tipo taskDTO e este aqui recebe como parâmetro um objeto do tipo taskEntity. Então, para o compilador, ele consegue facilmente entender que estes métodos são diferentes e não há nenhum problema para o compilador. Mas para nós, como programadores, isso não é aconselhável e isso não faz parte das boas práticas da programação. Imagine que você está trabalhando num projeto que tem milhares de linhas de código, muitas classes, muitos métodos. Você verifica 2 métodos com o mesmo nome, isso te cria uma confusão. Então, o melhor é que cada método tenha o seu próprio nome e o nome do método sempre deve ser bem sugestivo. Então, vamos renomear esses 2 métodos. Eu vou selecionar e vou pressionar Shift F6. E então vou dar o nome que eu desejo atribuir a este método, que vai se chamar Convert taskDTO to taskEntity. Vou pressionar Enter. Quando aparecer essa telinha aqui, eu simplesmente vou cancelar. Se eu pressionar em OK, ele também vai renomear este método aqui e os 2 métodos vão continuar a ter o mesmo nome. Então eu vou clicar em cancelar. E agora vou renomear o segundo método, vou selecionar, vou pressionar Shift F6, vou dar um novo nome e vou pressionar Enter. Então, vou fechar aqui a classe. Também outra coisa que eu gostaria de renomear é o nome do pacote Mapper. Existe uma biblioteca do Java
que se chama Mapper, então por isso que eu chamei o nome deste pacote de Mapper. Mas eu mudei de ideia e vou preferir chamar este pacote de Converter. Então também vou pressionar Shift F6, vou deletar o Mapper e vou escrever Convert. Vou pressionar Enter e já está. Para ter a certeza que está tudo a funcionar corretamente, vou rodar o teste mais uma vez. Bom, os 5 testes passaram, então isto quer dizer que essas alterações que a gente fez não alterou o comportamento das nossas classes e métodos. Então, praticamente chegamos a um ponto em que está concluído o nosso CRUD, porque já temos quase todos os métodos. Temos o método save, temos o método getTaskById, temos o delete, update e também temos o getTaskList. Então, o CRUD está completo e também os seus respectivos testes. Então, o que eu vou fazer agora é enviar todo este código ou todo esse trabalho que nós fizemos para o repositório remoto. Então, vou clicar aqui, eu vou selecionar todos os arquivos, vou deletar aqui esta mensagem de commit e eu vou escrever CRUD finish. E vou enviar este código para o repositório remoto clicando em commit and push. Commit and push fail. Why? Vou clicar aqui commit anyway. Vamos ver o que é que o Git vai dizer. Ele aceitou. Então é só clicar em push. Agora vou minimizar o IntelliJ, vou abrir o Mozilla e fazer o merge deste código que eu acabei de enviar. Vou clicar aqui em repositórios, vou selecionar o repositório do projeto, vou clicar em compare pull request, create pull request. Vamos aguardar um pouco até o Git checar o código, merge pull request, confirm e vou voltar ao IntelliJ. E agora vou fazer o checkout da branch para voltar à master branch. Vou clicar aqui no menu, vou vir até aqui em Git e vou fazer um pull request. Pull. Mais uma vez eu vou rodar os testes. Os 5 testes passaram, então está tudo funcionando corretamente. Então galera, vamos ficar por aqui e no próximo vídeo vamos criar o controller e também vamos começar a desenvolver já a parte do front-end. Te peço que dê um like ao vídeo, subscreva o canal e se for possível partilhe com os seus amigos. Valeu!